Raabe, a prostituta alcançada pela graça de Deus. Vamos refletir mais especificamente sobre esta personagem, para que você conheça um pouco da história desta mulher, desta Raabe, a prostituta ou meretriz, como é mencionado aqui nos dois textos. Você precisará ler o capítulo 2, segundo capítulo do livro de Josué. E também, no capítulo 6, um pouco ali, da história dela, os versículos 22 a 27, ainda de Josué. Nesses dois textos, Josué capítulo 2 e capítulo 6, nós vamos saber um pouco da história dessa mulher. Aproximadamente 40 anos depois da travessia do Mar Vermelho, alguns dizem 39 anos, aconteceu algo agora com Josué. E a terra prometida, Canaã, e Jericó ficava ali, nas terras de Canaã. E então, 39 anos ou 40 anos depois, é que nós temos o acontecimento ali das muralhas de Jericó. E no capítulo 2, assim também como ele for enviado, juntamente com mais 11 tempos anteriores, para verificar as terras de Canaã, Josué agora liderando o povo de Israel, envia 2 espias que não são mencionados os seus nomes, mas são 2 espias enviados para conhecer um pouco Jericó. E as muralhas de Jericó eram consideradas intransponíveis. O povo de Jericó considerava que as suas muralhas jamais poderiam ser derrubadas, ou os inimigos poderiam alcançar a cidade ali, devido às muralhas tão altas e tão fortificadas que eram. E Josué então manda 2 espias, e esses 2 espias adentram a cidade, ultrapassam as muralhas, conseguem chegar, mas vão se esconder exatamente na casa de Raabe. E como a Bíblia citou, ela era uma prostituta. E ali eles vão. E ela os identifica como judeus, como israelitas. E é interessante, se você ler a história, ela vai fazendo um acordo com esses 2 espias. E ela fala para eles o seguinte, ela sabendo que eles são espiões, israelitas, ela chega a dizer: olha, eu conheço a história do seu povo, eu conheço a história do povo de Israel, eu conheço a história de Deus de Israel. E queria dizer para vocês uma coisa, eu sei que vocês atravessaram o Mar Vermelho, nós ouvimos essa história. E além do que também, depois de atravessarem o Mar Vermelho, o povo de Israel venceu 2 povos, 2 reis foram derrotados pelo povo de Israel. E essas 2 histórias, tanto a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre esses 2 reis, são mencionadas por ela no capítulo 2. Ou seja, ela tinha um conhecimento, e acredito que outras pessoas ali de Jericó conheciam a história do povo de Israel e do Deus de Israel. E ela faz um acordo, ela faz um pacto com eles. Ela diz: olha, eu sei que essas terras aqui pertencem a vocês, vocês deverão conquistá-las, eu quero fazer um acordo. Quando vocês entrarem e dominarem o nosso território, eu quero que vocês me prometam salvar a mim e salvar também o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Ela não cita esposa e não cita filhos, exatamente devido à sua profissão ali como meretriz. E eles aceitam esse acordo e dizem: olha, se você fizer, se você nos esconder, nós prometemos a você que assim será. Quando nós invadirmos aqui, quando nós derrotarmos, vocês serão salvos, você e a sua casa. Mas é preciso que todos estejam dentro da sua casa. E acontece que o rei de Jericó ficou sabendo que 2 espiões estavam por Jericó. E ele manda seus soldados até a casa de Raabe. Mas Raabe, ela os protege, ela esconde os 2 espias, e depois que os soldados vão embora, ela faz os 2 descerem da alta muralha por uma corda, e diz: ó, fique 3 dias afastados, depois vocês aparecem
porque com certeza os soldados vão procurar vocês. E assim aconteceu. Eles foram procurados, mas depois de 3 dias não foram encontrados, e eles retornaram, depois voltaram ao povo de Israel. E quando Israel derrubou as muralhas, nós já sabemos um pouco da história das trombetas que foram soadas e as muralhas foram derrubadas. Aí o capítulo 6 vai mencionar isso, Josué se lembrando do acordo que os seus 2 espias enviados por ele haviam feito com Raabe, falou: então vocês vão lá e salve toda a família de Raabe. E assim aconteceu. Então nós temos no capítulo 2 ali a história dos espias, como Raabe os protegeu e os guardou, e o pacto que ela fez. E no capítulo 6 nós temos o cumprimento da promessa dos 2 espias, que Josué fez com que assim acontecesse, já que vocês prometeram, salve. E aí, irmãos, essa mulher que não era israelita, ela vai se tornar uma israelita, povo de Deus, espiritualmente. Ela era moabita, e ali na sua terra, ali entre o seu povo, não havia a crença em um Deus. Havia sim a crença em vários deuses, eram pagãos. E essa mulher vai se casar com um dos filhos da tribo de Judá, como nós vimos aqui. Ela vai se casar com Salmão. Salmão era quase que um príncipe ali da tribo de Judá. E espiritualmente ela se torna agora uma israelita, uma mulher também pertencente ao povo de Deus. E a gente lendo, como vimos ali no texto, no capítulo 1, ela é pertencente à genealogia de Jesus, ela é uma ancestral de Jesus. E então, como nós abordávamos há 2 semanas, nós percebemos algo interessante nessa história. Hoje especificamente falamos sobre ela. Raabe, a prostituta alcançada pela graça de Deus. E essa mulher nos faz entender um pouco, refletir um pouco, pensar um pouco sobre, e é isso que eu gostaria de estar falando, mais uma vez, sobre a graça de Deus. E vivemos um mundo onde existe muita desgraça. Já começamos um ano com mais coisas na nossa cabeça que nos deixam preocupados e nervosos sobre o que está acontecendo. Guerras e mais guerras. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, a gente vê as coisas parece que estão piorando. E o que a gente percebe é que isso tudo demonstra que existe um mundo que não entende a graça, porque se as nações entendessem a graça, e nações que se dizem cristãs não vivenciam a graça, pois se assim fosse, nós estaríamos vivenciando a realidade que estamos vivendo, de mais ameaças. Mas estamos aqui para abordar e refletir, não a desgraça que está presente no mundo no qual nós estamos vivendo, mas sim sobre a graça de Deus. E como vamos participar da ceia mais uma vez, é sobre esta graça. Repetidamente falamos sobre ela e continuaremos a falar, porque há uma má compreensão sobre a graça de Deus. Mais uma história nas Escrituras Sagradas, e aqui no caso Raabe, nós vamos vê-la como uma história que nos faz refletir sobre esse tema, sobre a graça transformadora, sobre a graça reconciliadora. Uma história que nos mostra que a graça alcança aqueles que, na nossa visão humana, são os maiores pecadores, os indesejáveis, os marginalizados, os que estão à margem da sociedade e distantes da instituição chamada igreja. Raabe nos mostra, pela sua atitude, pela sua fé, que a fé deve levar a ações como ela procedeu, como ela agiu. É interessante, lembrando aqui, ela conhecia a história do povo de Israel. Como ela ficou conhecendo, não sabemos, mas naqueles dias, não sabemos como ela foi comunicada sobre os eventos, mas sabemos que ela sabia da história, ela conheceu a história. E é interessante que, assim como os escritores do Novo Testamento ressaltam, por causa de ouvir a história do povo de Deus e de Deus de Israel, ela creu e agiu. Ouvira sobre a passagem pelo Mar Vermelho, pelas conquistas do povo de Israel. Raabe
já era Salmão e Raabe, já eram Boaz. E Boaz de Ruth já era a Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi. Uma explicação aqui, mais uma vez. Quando se estuda um pouco a genealogia, nós percebemos que os israelitas, e no caso aqui os evangelistas fizeram isso, eles não colocam todos os descendentes. Para que vocês tenham uma ideia, de Raabe a Davi, passaram-se 4 séculos. Então, mesmo lendo aqui, você vai falar, estão próximos Raabe de Davi. Não, nomes aqui foram omitidos de propósito, para que a lista não ficasse grande, para que essa questão da genealogia fosse fácil de se guardar na memória. Então, são 400 anos, o que nós percebemos é que existiram muitos outros aqui, depois de Raabe e antes de Davi. Mas o que nós percebemos é que Davi é descendente de Raabe. E por que mencionamos Davi? Porque o Messias prometido é chamado no Novo Testamento, e aqui repetindo o que falamos há 2 semanas, era filho de Davi. Filho de Davi. Então Davi, o maior rei de Israel. E aqui ele é mencionado como Davi, um descendente pertencente à genealogia de Jesus, mas Davi, descendente. E é interessante que na genealogia aqui citada por Mateus, nós vemos o evangelista falar Davi, rei de Israel. Ele faz questão de, não fala muito sobre os outros personagens, mas sobre Davi, ele diz o rei de Israel. E então, Raabe antecedeu. Raabe é considerada aqui como antecessora da família de Davi, uma não israelita, uma moabita, que é considerada agora pertencente ao povo de Deus, senão pelo sangue, mas espiritualmente. Aqui nós vemos algumas lições, as quais gostaríamos de rapidamente colocar para os irmãos. Diante desse quadro, onde nós encontramos a menção dessa personagem, não só na genealogia de Jesus em Mateus, mas a vemos também citada em Hebreus como uma heroína. É interessante, os heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, Raabe é lembrada como uma heroína, como aquela que, pela sua ação, ela também pode ser considerada uma heroína, está no quadro de heróis da fé. E como dissemos, não era muito comum entre os israelitas judeus daquele tempo colocar as mulheres como pessoas que estavam ali à frente, como pessoas que tinham uma história interessante a ser contada. Não era protagonista. As mulheres não eram protagonistas. E aqui ela aparece como alguém mencionada entre o quadro dos heróis da fé. Raabe, capítulo 11, versículo 31 de Hebreus. Tiago, como lemos, faz menção de Raabe como aquela que une a fé com a ação. E Tiago fala muito sobre essa questão. Se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. E ele faz referência a Raabe como aquela que vivenciou uma fé que não foi morta, mas uma fé viva. Uma fé que a levou a agir, a fazer. E então, ela é lembrada assim. E a gente percebe, irmãos, olhando para Raabe, como tem outras mulheres citadas nesse texto do capítulo 1 de Mateus, mas nos prendemos aqui, como dissemos, a Raabe. Raabe nos faz perceber que a graça, ela é surpreendente. E a graça surpreendente alcança o maior dos pecadores. Alcança aquele pecador que nós achamos sendo o pior. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo se referiu a ele mesmo como sendo o maior dos pecadores. Creio que essa deveria ser uma compreensão nossa também, nos olharmos, nos observarmos como maior dos pecadores. Isso nos daria a condição de olhar os outros, não como com superioridade, mas com humildade. E a graça surpreendente alcança essa mulher que é mencionada em Mateus como sendo uma prostituta, e depois vemos em Hebreus
como uma meretriz. Surpreendente a graça de Deus. Alcança aqueles que nós, muitas vezes, na nossa compreensão religiosa e espiritualizada com relação à vida cristã, ela alcança aqueles que nós consideramos inalcançáveis. A graça de Deus alcança o pecador, seja ele quem for, tenha ele cometido maiores pecados. Para a compreensão religiosa dos nossos dias, muitas vezes, olhar desta forma parece ser algo estranho, mas é assim que a Bíblia trata. E quando a Bíblia fala da graça, e eu sempre tenho dito isso, que a gente fica constrangido. Eu entendo que a igreja, não só brasileira, mas falando sobre a nossa realidade, que mais conhecemos, parece não estar entendendo o que é graça. Repetidamente nós temos falado que a graça é algo imerecido, a graça é algo que vem a nós sem que nós merecêssemos. A graça, já diz, é de graça, você não precisa fazer nada. Mas nós muitas vezes achamos que precisamos ser bonzinhos, e uma pessoa que tem uma vida como essa de Raabe, e outras vidas que seguem um exemplo parecido, não merecem a graça, não podem ser alcançados. A graça surpreendente alcança até mesmo o maior dos pecadores, na nossa compreensão religiosa e humana. A graça surpreendente transpõe, supera a nossa compreensão de justiça. A graça supera a nossa compreensão de justiça. Falei há pouco sobre a nossa mentalidade religiosa que nos leva a percebermos ou entendermos que existem alguns pecados mais graves que outros. Existem consequências nos pecados, mas a graça divina pode alcançar a qualquer um. E, surpreendentemente, ela transpõe, ela supera, vai além da nossa compreensão do que é justiça. Deus, para aplicar a justiça, teria que fazer de nós, todos nós pecadores, algo que Ele não fez. Pelo contrário, pela graça de Deus nós fomos perdoados. Pela graça de Deus nós podemos, olhando para Cristo, nos reencontrar com Deus. A graça, surpreendentemente, a graça divina nos faz perceber que Deus, na sua ação, faz transpor e superar a nossa compreensão de justiça. A nossa compreensão de justiça é: fazemos isso e Deus nos retribui. E a justiça humana é assim, vive uma meritocracia espiritual, achando que pelo fato de sermos bons cristãos e colocamos algumas normas dentro da nossa compreensão, então alcançaremos a graça de Deus, os favores de Deus, os benefícios de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Mas não. A graça, ela é surpreendente. Sim, a graça surpreendente alcança até a maior dos pecadores. A graça surpreendente transpõe, supera a nossa compreensão de justiça. Mas a graça surpreendente deve também nos levar a uma transformação. E aqui, para aqueles que poderiam pensar, bom, está falando sobre isso, mas então não deve haver nenhuma mudança na vida de quem se sente agraciado. Olhando para Raabe novamente, ela era pecadora, uma meretriz, uma prostituta, mas ela é alcançada pela graça, e ela demonstra mudança, ela demonstra que a vida dela é agora, a partir do momento que ela se depara com os espias, ela percebe a possibilidade agora de uma mudança na sua vida, através da crença num Deus único, no Deus de Israel, no Deus em que ela põe toda a sua confiança, e perceba que ela estava correndo riscos seríssimos. Se o rei percebesse que ela havia traído o povo de Jericó, com certeza ela seria eliminada, ela seria morta.
ela seria penalizada. Mas ela correu esse risco, mas ela transformou a sua vida. E é interessante que a transformação da vida dela, através da ação de confiança e de crença em Deus, fez com que a sua família fosse beneficiada. Ou seja, a graça recebida por Raabe é estendida à sua família. A sua família é beneficiada pelo que ela recebeu como graça. Então, a graça, ela propõe mudança, transformação. E é interessante que a graça ressignifica as nossas vidas. Dá um novo sentido, um novo significado. E a gente precisa, de repente, entender isso, que a graça não deve nos acomodar. Não é pelo fato que nós falamos que, de repente, nós somos salvos pela graça, e a graça que nos alcança, Deus é que tem um encontro conosco, é Ele que vem até nós, e aí nós respondemos ao chamado de Deus. Nós temos apenas pela fé, como a própria Raabe, responder à ação divina que estende a sua graça a nós. Não há mérito nenhum em fazer isso. Você aceita? Sim, aceito. Falar sim, aceito, eu entendo, eu quero, não quer dizer que eu fiz algo, só correspondo, só respondo. Então, essa graça nos dá um ressignificado. E se não existe esse ressignificado, e se ela não ressignificar, significa que eu não entendi a graça. Então, eu devo me tornar alguém melhor, não para ter ou possuir mais benesses divinas, mas sim porque eu já recebi a graça de Deus, porque eu já a recebi, essa graça transforma a minha vida, e agora o que eu vou fazer não é para receber, não é para ter um pagamento posterior, mas é porque a graça me atingiu, Deus me acolheu nos seus braços, através de Jesus. Então, se eu vou dar um exemplo muito simples. Quando eu contribuo, eu tenho uma compreensão de dízimo, de contribuição, não como dever, não como obrigação. Eu não prego, não ensino. Talvez alguém possa discordar de mim, mas essa é a minha compreensão. Tudo aquilo que se faz para Deus, ou em nome de Deus, é uma demonstração de que eu compreendi a graça. Então, por exemplo, a contribuição. A contribuição é algo que eu não faço, Osni, para ter de Deus. Sou fiel e Deus vai ser fiel. Eu dou 1, Ele vai me dar 10. Deus pode fazer isso. Mas a contribuição é como entendimento da graça. Eu já tenho tudo, e a Bíblia nos mostra isso, que a maior das bênçãos nós já recebemos, e a maior das bênçãos é Cristo Jesus. E às vezes nós ficamos cobrando Deus na nossa compreensão religiosa, uma espiritualidade deficiente, que não, eu preciso fazer algo para Deus retribuir. Não, até mesmo a contribuição, eu a devolvo, porque Deus me dá tudo, como Davi diz, lá no livro de Samuel, final, de Deus, é tudo, tudo pertence a Ele. Nós não damos nada, nós devolvemos. O meu trabalho, o meu esforço na igreja, vir aqui cantar, estar aqui na igreja, não é para obter de Deus, é porque nós já recebemos, é porque nós temos. E o entendimento, essa ressignificação da graça na minha vida, me faz perceber, o que eu faço não é porque eu preciso ter de Deus algo, mas é porque já recebi de Deus. Então eu faço apenas como reconhecimento. E sobre a contribuição, só para ajudar, no Novo Testamento, apesar de não ser falado como obrigação, a gente percebe que os cristãos davam mais do que o dízimo. É impressionante. Devido à compreensão da graça, mas não faziam mais como alguma obrigação, que tinha que ser daquele jeito. A graça, e Paulo diz isso, olha, para uma igreja, vocês fizeram coisas além da posse de vocês. Ele fala isso, vocês fizeram coisas além das possibilidades, ou seja, a graça leva a essa ressignificação, a esse sentido novo.
E assim não deveria ser só com a contribuição, deveria ser com a nossa dedicação às pessoas, aos outros. Fazer não para ser reconhecido por Deus, como alguém merecedor dos seus favores, das suas benesses, mas como alguém que sabe que já tem a maior bênção das suas vidas. E como disse há pouco, a Bíblia trata assim, que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos na pessoa de Jesus Cristo. A bênção maior na vida de um cristão é ter Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, Raabe, essa história que nós vemos nos ajuda a entender que precisa ter uma compreensão, e Raabe passa a ter essa compreensão quando ela ouve a história do povo de Israel, do Deus de Israel, e ela se torna espiritualmente uma israelita, uma mulher que se torna membro do povo de Deus, espiritualmente falando, porque ela não era judia, ela era moabita. E a graça dá esse novo sentido a ela. E a graça, surpreendente graça de Deus, nos faz refletir sobre o seu perdão. Sobre o seu perdão. Por isso que oramos na oração tão bela do Pai Nosso, que muitos chamam de oração dominical, mas ela deve ser mencionada como oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão, porque entendemos que fomos perdoados por Deus. E a graça surpreendente de Deus nos faz refletir sobre o perdão que recebemos dele. E hoje, ao celebrarmos a ceia, estaremos mais uma vez lembrando que fomos perdoados, porque pela justiça de Deus, ou usando os parâmetros humanos, pela justiça, nós deveríamos ser condenados, mas Deus nos perdoou em Cristo. Isso é graça. Nós mereceríamos, não isso aqui que vamos participar, nós mereceríamos uma punição, mas Deus, na sua imensa misericórdia, no seu amor, nos perdoou em Cristo. A graça, surpreendente graça, nos faz refletir também sobre o passado. Nos faz refletir que o passado não precisa definir as nossas vidas no tempo presente. A graça de Deus nos faz perceber que o passado, como diz o apóstolo Paulo, eu sou nova criatura em Cristo. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Raabe se tornou uma mulher, não mais pertencente ao grupo de prostitutas ou meretrizes. Ela vai se tornar esposa de um príncipe da tribo de Jacó. Houve mudança. O passado não precisa definir o nosso tempo presente e nem o nosso futuro. A graça nos dá essa compreensão de que, devido ao perdão, ao grande amor de Deus, podemos, dando uma ressignificação à nossa vida, ser outro, diferente. O passado, não é que ele não tenha valor na nossa vida, sim, a história da nossa vida, da vida de cada um tem o seu valor, mas muitas vezes nós ficamos presos ao passado. Vou contar a história de uma irmã chamada Francisca, lá de Goiuerê. Essa irmã era já uma mulher com uma certa idade, e foi lá na igreja de Foz do Iguaçu, e ela me contou a história. Ela morava com um filho, próximo à nossa igreja de Foz do Iguaçu, a IPI de Foz do Iguaçu, uma igrejinha lá. E ela disse que da casa dela, ela ouvia os cânticos dos hinos cantados ali por aquela congregação ainda, na época do seu Oscar Pessoa. Seu Oscar Pessoa, olhem, conheceram bem ele. E ela disse que foi isso que a levou para a igreja, por causa dos hinos, e ela teve uma conversão. Mas poucos conheciam a história de vida daquela mulher. Resumindo, eu conhecia bem a história, ela me contou um pouco, e um dia ela me chamou à sua casa, e ela estava desesperada.
E a irmã Francisca me disse assim: pastor, eu não estou conseguindo ter paz. Mas por quê, minha irmã? Eu admirava a fé daquela irmã e eu fiquei surpreso. Ela estava triste, chorando, derramando lágrimas. Por quê? Porque o Senhor sabe do meu passado. Essa irmã, ela foi uma prostituta, havia traído muitas vezes os seus maridos, que ela teve vários, e ela acabou cometendo homicídio com relação a um dos seus maridos, que fora violento com ela, que fizera coisas que um homem, um marido jamais deveria fazer com uma esposa. E ela dizia: olha, o meu passado é muito feio, pastor. O meu passado é triste, pastor. E falando isso, derramando lágrimas, gotas caíam pelo chão. E ela chorando, ela disse: eu não estou conseguindo ter paz, pastor. Eu não consigo. Quando eu me lembro, e ela fora presa por alguns anos. E quando ela conheceu Jesus lá em Foz do Iguaçu, através da congregação de Foz do Iguaçu, irmãos, já havia algum tempo que essas coisas haviam acontecido, mas o passado perturbava aquela irmã, e ela chorava, ela dizia: eu como matei um homem, eu traí muitas vezes, eu fui uma mulher da rua, pastor, isso me persegue, eu sei que Deus me ama, mas isso, e eu conversei com ela sobre a graça, falei: irmã, olhando pela justiça humana, eu sei que o que a irmã fez foi grave, mas eu quero relembrá-la sobre aquilo que a gente sempre diz sobre Jesus Cristo e a graça que Deus nos concedeu através dele. Deixe o passado, esse passado triste, veio lá, a irmã é nova criatura em Cristo, as coisas antigas já se passaram, eis agora que tudo se fez novo na vida da irmã. Outras vezes a gente falou sobre isso, ia visitá-la muitas vezes, quase uma vez por semana. E aquela irmã passou a não ter mais aquele medo, aquele pavor, aquela angústia do passado. Morreu, fiquei sabendo. Quando fui à casa de sua filha, lá em Goerê, depois de algum tempo, a filha me deu até uma lembrança dela, dizendo que ela tinha uma grande afeição por mim, e ela morreu logo depois que eu vim para cá. Mas aquela irmã, já no final de vida dela, compreendeu que o passado não precisava dirigir ou definir o presente e o futuro dela, e ela entendeu que a graça de Jesus nos torna outras pessoas. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Ao participarmos da ceia hoje, a nossa primeira ceia do ano de 2026, que tenhamos em mente essa compreensão, que a mulher chamada Raabe nos faça entender e compreender como a graça de Deus é surpreendente. Celebraremos isso ao participarmos da ceia mais uma vez. Vamos cantar um hino. Ao cantarmos este hino, estaremos nos preparando para esse momento belíssimo na vida de uma igreja local, a ceia, nos fazendo refletir sobre a comunhão com Deus, sobre a comunhão com Cristo, sobre a presença espiritual de Cristo entre nós. Assim participaremos da ceia. Eu os convido a se colocarem de pé.